Pronto. Vamos então agora fazer o exercício 2, onde o objetivo é fazer o quê? Portanto, é criar um programa que vai passar o texto todo para maiúsculas ou todo para minúsculas em função de uma opção tomada pelo operador. Depois de estar a funcionar utilizando um botão, neste caso queremos automatizar esta função sem ser necessário, portanto, fazer um clique num botão para esse evento acontecer, de acordo? Portanto, basicamente o que nós vamos ter que fazer é utilizar outros eventos que não apenas o clique do botão para que essa passagem para maiúsculas ou minúsculas seja feita de forma automática. Pronto. Portanto, neste caso, vamos então começar com um projeto novo. Portanto, neste caso, será, obviamente, mais uma vez, vou pôr aqui o filtro de Visual Basic, vou pôr aqui o filtro de Windows e uma aplicação para desktop. Neste caso, aparece-me aqui, logo em primeiro lugar, Windows Form App, que é, portanto, basicamente o que nós estamos a fazer. Estamos a desenvolver uma aplicação em Visual Basic para Windows e para o desktop. Portanto, neste caso, vou fazer Next. Vamos então dar aqui o nome do programa. Será, neste caso, P2 e será maiúsculas. Pronto, maiúsculas, se quiserem, minúsculas. Pronto, será o nome do programa. Portanto, neste segundo separador, o que nós vamos fazer é escolher a pasta onde queremos guardar o projeto. Se repararem, ele grava o projeto aqui no local que é difícil acesso e, portanto, nós, como pretendemos depois ter acesso aos programas feitos, vamos então aqui criar, portanto, vamos gravar então o programa na pasta projetos. Já sabemos que ele cria portanto, uma pasta dentro desta pasta para cada um dos projetos e, portanto, vou fazer aqui o Select Folder e ele tem ali a localização que ou seja, vai guardar o projeto na localização que eu escolhi. Neste caso, então, vou fazer Next. Portanto, ele aqui diz-me que eu vou utilizar o pacote 8 do .NET, portanto, que é o último, portanto, eu estou de acordo. Vamos então criar o projeto nestas condições. Se repararem, portanto, eu tenho aqui a interface gráfica onde eu vou colocar os meus botões e as caixas de texto, os numérica up and down, o que seja, e neste caso eu tenho que colocar aqui a ferramenta Toolbox aqui visível e vou também colocar aqui visível a barra de ferramentas Properties, porque eu à partida vou ter que colocar elementos aqui na forma e vou ter que alterar as suas propriedades. Neste caso o que vou fazer é o seguinte, vou então colocar aqui uma text box, para aqui, que será a text box onde eu vou colocar o meu texto e depois vou então criar uma segunda text box onde será passado o texto todo para minúsculas ou para maiúsculas. Portanto, neste caso, vou então configurar a minha caixa de texto onde eu vou dar, que vai servir como origem e depois criar então a destino. A primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho aqui esta seta preta, vou clicar aqui nesta seta preta e vou ligar a opção Multiline. Ou seja, se eu fizer isto, o que é que vai acontecer? A minha caixa de texto passa a ter a capacidade de ter o texto em várias linhas. Se esta opção não estiver selecionada, o meu texto estará todo apenas numa linha. Portanto, eu neste caso vou então aqui só alterar aqui a caixa de texto output para poder utilizar toda a área da minha interface. Pronto. Então, vou fazer o quê? Vou alterar, portanto, tendo a caixa de texto selecionada, vou alterar a dimensão do meu texto, vou passar aqui para 16 e vou alterar o nome para o txt_origem. Portanto, será a minha caixa de texto, que será a origem do texto que eu vou passar depois para a caixa de texto destino.
Então, para eu perceber o que estou a fazer, vou então criar também uma label. Vou colocar aqui uma label. Peço desculpa, enganei-me. Não é este, é apenas a label. Onde vou alterar a sua propriedade da dimensão do texto e vou alterar o que está escrito nesta label. Portanto, neste caso, estará lá escrito origem. E para isso, obviamente eu agora já sei o que é que estará aqui. Vou então agora copiar estes dois elementos. Posso utilizar a tecla Shift e vou fazer um Ctrl Copy e um Ctrl V. Portanto, neste caso, vou então ter exatamente os mesmos elementos. A única coisa que vou fazer é, vou mudar aqui o texto do segundo label para destino. E vou mudar aqui o nome da caixa de texto para txt underscore destino. Ok? Então tenho duas caixas de texto. Uma chama-se txt origem. A outra chama-se txt destino. E tenho dois labels. Um que tem o texto origem e outro que tem o texto destino. Que estão junto de cada text box. De forma a eu saber o que é colocado numa e o que é colocado noutra. Então, reparem. Eu, em primeiro lugar, o que vou fazer agora é o seguinte. Vou colocar aqui uma checkbox, que é uma ferramenta em que eu posso tomar decisões sobre o que acontece ao longo do meu programa. Ou seja, eu posso tomar várias opções e neste caso eu quero tomar a opção que se o texto é passado para maiúsculas ou passado para minúsculas. Esta checkbox também temos aqui uma convenção que lhe chamamos CHK underscore maiúsculas. Em função desta checkbox, assim vou passar o texto para maiúsculas ou para minúsculas. Neste caso, no texto, eu vou escrever maiúsculas. Portanto, supondo que, se eu tiver aquela checkbox, vou clicar outra vez aqui e vou alterar o nome, que tenho aqui um erro. Pronto, cá está. Vou clicar aqui para atualizar e cá está. Portanto, escrito maiúsculas. A ideia é o seguinte, se eu clicar aqui, se eu tiver esta checkbox checada, basicamente o texto vai ser passado para maiúsculas. Se eu não tiver esta opção checada, ele vai passar tudo para minúsculas. Então agora, para fazer, portanto, eu tenho que criar um evento para fazer esta passagem, ou seja, para escrever na caixa de texto destino, tudo em maiúsculas ou tudo em minúsculas, ou seja, tudo não, o que está escrito na caixa de texto origem. Então, neste caso, eu vou, nesta primeira fase, colocar aqui um botão. Portanto, vou aumentar aqui o texto, o botão, vou alterar, enfim, aqui a dimensão do seu texto para 16 e vou escrever na propriedade text processar. Ok? Portanto, a ideia será processar o texto que está na caixa de texto origem e escrever o resultado na caixa de texto destino. Em função da checkbox, assim vou passar para maiúsculas ou para minúsculas. Então, vamos então criar o evento associado ao botão. Vou clicar aqui duas vezes no processar. Ele basicamente cria um evento button clique e é aqui que eu vou processar o meu código. Então reparem, o processamento do código tem que ser condicionado pelo facto da checkbox estar ou não checada e, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer será um if. Neste caso, já sabem que o elemento começa por CHK, portanto aparece logo aqui o CHK maiúsculas e eu estou interessado na propriedade checked. De acordo? Ou seja, eu estou interessado se a checkbox está checada ou não. Portanto, neste caso, eu vou fazer aqui um then e vou fazer aqui um else. Portanto, vou criar aqui um espaço em cima do else. Porquê?
basicamente eu vou criar, portanto eu vou pôr aqui um comentário, portanto no caso, portanto, neste caso será para maiúsculas, e aqui vou criar um comentário para minúsculas, ou seja, em função do que está, ou seja, do estado da minha checkbox. Então neste caso o que é que vai acontecer? Neste caso é para maiúsculas, portanto a minha TXT destino, peço desculpa, destino, neste caso reparem que eu estou interessado, eu vou escrever no meu campo text, portanto eu vou escrever no campo texto da caixa destino, e será, neste caso será para maiúsculas, a função chama-se uCase, e obviamente eu vou ler o texto, vou ler aqui, então tenho aqui o que está na minha txt underscore origem, no meu campo text. De acordo? Eu vou só aqui esconder aqui o TFX, esconder aqui também as propriedades, ou seja, basicamente eu tenho aqui o que eu vou escrever na caixa de texto destino é a passagem para maiúsculas, portanto daí o case é uppercase, e vou copiar aqui a função e copiá-la aqui para minúsculas, neste caso alterando apenas o case para lcase, de acordo? Portanto será a função que passa para maiúsculas ou para minúsculas. Vamos então agora experimentar o programa, portanto, ou seja, tendo em atenção que o estar checado a caixa de texto, assim passará o texto para minúsculas ou para maiúsculas. Vou então experimentar. Aqui, portanto, vou criar aqui um texto, vou criar propositadamente com maiúsculas e com minúsculas para ver a passagem. Reparem que neste caso o maiúsculas não está selecionado e, portanto, se eu fizer processar, eu terá que passar todo o texto que aqui está para minúsculas. E cá está o texto todo passado para minúsculas. Se eu clicar aqui, portanto, se eu checar aqui a minha checkbox, o que vai acontecer agora é, quando eu clicar no botão, ele irá passar todo o texto para maiúsculas e cá está o texto todo passado para maiúsculas. De acordo? Pronto. Vou então agora fechar aqui o programa e, como tinha dito, o objetivo seria que quando eu escrevo aqui o texto, ele automaticamente passasse para o destino sem eu necessitar de nenhum botão. Então o que é que eu vou fazer? Eu aqui na minha caixa de texto de origem, o que é que vou fazer? Vou clicar duas vezes aqui na caixa de texto de origem. Vou clicar duas vezes e ele vai criar um novo evento que se chama TXT origem text change. Ou seja, o que vai acontecer é o seguinte: este evento é disparado cada vez que o texto na caixa de origem é alterado. Então, nesse caso, o que é que eu pretendo? Eu pretendo que o meu código, este código que aqui está, vou copiá-lo para aqui, ou seja, eu pretendo que ele faça a passagem cada vez que o texto é alterado para maiúsculas ou minúsculas em função enfim, do estado da minha checkbox maiúsculas. De acordo? Vamos então experimentar agora este evento de alteração de texto na caixa de texto de origem. Vou pôr a correr. E agora o que vai acontecer é o seguinte: à medida que eu vou escrevendo na caixa de texto origem, ele vai escrevendo automaticamente na caixa destino para maiúsculas ou minúsculas em função do estado aqui da minha checkbox. Então agora vou escrever aqui minúsculas, agora vou escrever aqui algumas maiúsculas, mais umas minúsculas e mais umas minúsculas, e como podemos ver, a passagem de texto está a ser feita de forma automática sem eu ter que carregar no botão processar. Porquê? Porque obviamente eu tenho o evento de text change, ou seja, de alteração de texto na minha caixa de origem, e ele corre exatamente o mesmo código que estava programado no botão.
Reparem, a única coisa que falta fazer é o seguinte: se eu clicar aqui no maiúsculas ou no minúsculas, ele também deveria alterar o que está a fazer na caixa de destino. Significa o quê? Que eu tenho que criar um evento também para a alteração aqui enfim, do estado da minha checkbox. E é isso que eu vou fazer. Vou parar o programa e venho aqui portanto, ao meu designer. E se eu chegar aqui e fizer o quê? Se eu clicar 2 vezes aqui na checkbox, ele vai criar um evento que será um check change. Ou seja, é isso que nós pretendíamos. Basicamente, se houver uma alteração da caixa, da checkbox, ele assim fará uma coisa ou outra. O que é que eu vou fazer agora? Vou copiar o meu código. E vou colocá-lo aqui também no evento CHK maiúsculas check change, ou seja, quando houver uma alteração do estado da minha checkbox, ele irá também correr o programa. Vamos então agora experimentar a correr o programa e eu tenho 3 eventos que me transformam o texto que aqui está para a minha caixa de destino. Basta apenas escrever aqui, portanto eu neste caso estou a escrever maiúsculas, minúsculas, maiúsculas, minúsculas, e se eu agora alterar aqui, como vocês estão a ver, o maiúsculas não está selecionado e, portanto, todo o texto está a ser passado para minúsculas. Se eu agora clicar aqui, se eu alterar aqui a minha checkbox, ele irá também fazer ou seja, será um evento que também irá correr, portanto, a alteração, o processamento do texto que está na caixa de texto de origem para a caixa de texto de destino. Se eu tirar aqui a checkbox, ele também irá correr esse programa. Para finalizar, o que vou fazer é, vou fechar aqui o programa e vou apenas apagar o meu botão. Reparem que eu já não necessito do botão e venho aqui ao código e vou apagar também o código associado ao evento button click, porque eu neste caso já não tenho o meu botão. Tenho que ter cuidado para não apagar aqui o início do código. Portanto, vou apagar apenas o evento, código do evento, vou apagar e fico com apenas 2 eventos, que é o text change, portanto a alteração de texto na caixa de texto de origem, ou a mudança da minha checkbox CHK maiúsculas. De acordo? Portanto, se eu agora correr o programa, eu já tenho o meu programa a funcionar, a passar de maiúsculas para minúsculas, de forma automática, sem botão. Portanto, cá está, minúsculas e minúsculas. E se eu agora disser que é para maiúsculas, ele irá alterar portanto, irá correr o programa, neste caso, tendo em atenção o estatuto, o estado da minha caixa, da minha checkbox CHK maiúsculas. De acordo?